Para A igual a menos 1 e B igual a 4, determine o valor de C de modo que a área do triângulo ABV da figura seja igual a 32, onde V é o vértice da parábola representado por F. Não entendi nada, estou aqui fazendo a prova como estudante, tá? Não como professor. E aí, qual que é a dica como estudante, né? Como vestibulando? Eu venho aqui nas informações. Ele diz o seguinte: para A igual a 1, só que ele pediu antes disso, né, que a gente considere A, B e C números reais de uma função R de R, dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, ou seja, uma função quadrática. Função quadrática, ela vai gerar para mim gráficos, né? Seja com a concavidade voltada para baixo, concavidade voltada para cima da parábola. Bom, visto isso, olha só o que ele forneceu. O coeficiente A vale menos 1, o coeficiente B vale 4 positivo. Então eu vou começar a fazer essas anotações como estratégia. O A é menos 1 e o B igual a 4. E olha só que interessante, determine o valor de C. Logo, toda essa questão estará voltada para que a gente possa determinar o valor de C. De modo que a área do triângulo, de novo, galera, quando ele dá informações, ele não está só, né, apenas gastando tinta da impressora, não. Ele está indicando aqui que você vai utilizar esse conhecimento prévio para resolver essa questão. Área de triângulo, né? Todo mundo aí deve lembrar que a área do triângulo, de qualquer que seja o triângulo, é a área do retângulo dividido por 2. Esse triângulo ABV, que com certeza é esse aqui, ó, ABV, né? Esse triângulo aqui da minha figura abaixo, mede 32 unidades de medida de área, onde V é o vértice da parábola, evidentemente, representado pela essa função F aqui. Tudo bem? Bom, enfim, vamos começar aí tentar buscar algumas informações. Duas delas. Isso aqui, quando ele me fornece os coeficientes, né, nesse caso ele me forneceu 2, para tentar encontrar o terceiro, ele já me indica que eu tenho que buscar uma resolução para uma função quadrática, né, desse tipo genérico aí, A vezes x ao quadrado mais B vezes x mais C, né? E também ele está indicando aqui, ó, você vai ter que utilizar a forma do cálculo de área de triângulo. Então eu vou começar primeiro por essa informação aqui, que talvez seja a inicial. Peraí, a função genérica é essa, ax ao quadrado mais bx mais c. E qual seria a função que determinou essa parábola azul aqui? Opa, essa função onde o a é menos 1. Portanto, se o a aqui é menos 1 e menos 1 vezes x ao quadrado é o próprio menos x ao quadrado, portanto, eu já tenho aqui o primeiro elemento. Mas b vezes x, ele determinou aqui previamente que o b é 4. Então eu tenho aqui que seria 4 vezes x mais c, que eu não tenho, ele não forneceu, é justamente quem ele quer encontrar. E aí, percebam o seguinte, ó. Dentro da forma de resolução de função quadrática, eu tenho vários elementos, né? Eu tenho aquela famosa, no Brasil, inclusive, fórmula de Bhaskara para determinar os valores de x1 e x2. Eu tenho também uma forma de resolver ou encontrar o x do vértice e o y do vértice, que vocês aí que estão finalizando ou já finalizaram o ensino médio já devem ter passado por esses conhecimentos aí, né? E, além disso, né, eu tenho que pensar numa estrutura que possa favorecer todos esses conhecimentos que eu tenho e tentar focar em buscar a resolução para esse problema, nesse caso, para esse item B. Bom, então vamos lá. Como é que eu faço para compilar ou pensar? Se eu sou um vestibulando, tudo isso aqui eu já visualizei, mas eu quero saber agora como é que eu vou dar o pontapé, né, inicial para resolver essa questão. A primeira coisa, vamos traçar esse triângulo aqui para a gente visualizar alguma coisa, né? Eu vou usar aqui, inclusive, de segmentos de reta. Vou chamar esse segmento AV, azul, fica mais bonito, ok? Eu vou pegar esse segmento AB, que é a base desse triângulo, e vou pegar esse segmento BV, que seria aí a hipotenusa desse triângulo. Evidentemente, a gente nem vai utilizar esse conceito de hipotenusa, porque ele está trabalhando aqui com área, né? Com área. Então, vamos lá. Primeira coisa, esse triângulo azul aí, esse triângulo azul, vou chamar ele de azul claro, esse triângulo, ele tem área, como ele já me disse aqui, né? A área dele é 32 unidades de área, 32 centímetros quadrados, metro quadrado, quilômetro quadrado, decâmetro, tanto faz. Bom, e aí, ele diz o seguinte, que para eu determinar ou para eu calcular a área de um triângulo, qualquer que seja ele, basta que eu tenha a base, que neste caso aqui é o segmento AB, a altura, que neste caso aqui é o segmento AV, multiplicar um pelo outro e dividir por 2. E aí eu encontro a área desse triângulo. Neste caso, ele já determinou que a área é 32. Bom, esse segmento AB, se esses valores A e B fossem valores numéricos, ficaria fácil, porque basta relacionar aqui, né, a distância entre A e B, e aí eu encontraria essa medida desse segmento AB. Só que ele não me deu os valores numéricos nem de A e nem de B, então eu vou ter que ir atrás deles. Percebam o seguinte, ó, que quando eu tenho uma parábola, essa parábola ela tem 2 pontos dela que passa no ponto X. Quando isso acontece, esses pontos são chamados de X ou raízes da função, né? X da função, raízes da função. Eu vou até trocar a cor aqui delas para ficar mais visível. Posso chamar essa aqui de X1, X2, tanto faz. Tá? Esse ponto B aqui é uma raiz. O ponto A, por sua vez, olha só que interessante. Ele não é uma raiz, ele não faz parte da parábola, né? A parábola não corta ele. Mas olha só que interessante, o ponto A é o X do vértice dessa parábola. Né? Ele é o ponto aqui médio entre o x1 e o x2. Se ele é o ponto médio entre o x1 e o x2, o ponto A é o x do vértice. E qual que é a forma para calcular o x do vértice de uma parábola? Fácil. Basta pegar o menos b e dividir por 2a. Tá? Quando eu faço isso, substituindo aqui com os valores que eu tenho, ó, o b é 4, então é menos 4 vezes 2 vezes menos 1, que o valor de a é menos 1. Portanto, o ponto A ele é dado por menos 4 dividido por menos 2. E aí, galera, o ponto A será exatamente igual a 2, porque 4 dividido por 2 é 2, e 2 sinais iguais dividindo vai ser sempre positivo. Olha só o que eu achei de interessante. Esse ponto aqui A, ele é exatamente igual a 2. Se ele é igual a 2, eu vou apagar tudo isso aqui, que não me interessa por enquanto.
Se eu encontrar o ponto B, automaticamente eu encontro o segmento AB e substituo lá na minha fórmula. O ponto B vai dar muito mais trabalho, porque ele é uma raiz dessa função. E se ele é uma raiz da função, o ponto B, ou ele é o x1, ou ele será o x2. E aí eu vou ter que desenvolver todo o processo de resolução dessa função quadrática para encontrar o x1 e o x2 e tentar visualizar qual deles se encaixa perfeitamente aí no valor de B. Como que eu faço isso, né? Vamos lá. Para determinar os valores ou as raízes de uma função quadrática, todo mundo aí também já deve saber que basta eu encontrar, né, o delta. Tem gente que faz direto, eu costumo fazer assim para não errar. O delta é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. O delta será o B ao quadrado, que seria o 4 ao quadrado, que é 16, menos o 4 vezes o A vezes o C, que eu não sei quanto que é. E aí, ó, cuidado com isso aqui, tá? Tem muita gente que erra pelo desespero de acabar logo rapidamente a questão, 16 menos 4 que vai dar 12. Tá errado. Primeiro, numa expressão numérica, eu tenho que resolver multiplicações para só, então, resolver soma e subtração. Então, ficaria 16 mais 4, ó, 16, 4 vezes 1 vai dar 4, dois sinais iguais dá positivo, mais 4 vezes C vai dar mais 4C. Portanto, o valor de delta será 16 mais 4C. Lembra que eu falei para vocês que dentro dessa questão, nós estamos aqui utilizando o determinar as raízes de uma função quadrática, né? Também iremos utilizar a fatoração. Tá? Fatoração para quê? Para facilitar a resolução da questão. Tá? Que fatoração? Por exemplo, esse 16 mais 4C, e você que ainda tem dificuldade em fatoração, tente pegar firme aí, porque facilita muito a vida de quem está fazendo uma prova de vestibular. O 16 mais 4C pode ser escrito da seguinte forma: 4 vezes 4, que não vai mudar o resultado, 4 vezes 4 mais 4 vezes o C. Tudo bem? É só uma forma diferente de escrever o 16 mais 4 vezes C. E aí, ó, como o 4 está multiplicando aqui, ó, os elementos, né? O mesmo 4 está multiplicando os elementos, eu posso colocar ele em evidência. Colocando ele em evidência, ele vai multiplicar quem sobrou. Quem sobrou aqui? Esse 4 mais esse C. Esse 4 mais esse C. Percebam que 16 mais 4C é a mesma coisa que 4 vezes 4 mais C. Se eu aplicar uma distributiva aqui, eu voltarei para o mesmo 16 mais 4C. Isso aqui é fatoração. Então eu posso dizer que o delta pode ser 16 mais 4C, ou eu posso dizer que o delta é 4 vezes 4 mais o C. Tranquilo até aqui? Beleza. Agora, como eu quero determinar o B, eu quero determinar x1 e x2, eu vou para a forma de resolução, né? Que é o menos B, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido, tudo isso dividido por 2 vezes A. Vou substituir aqui para ganhar tempo e espaço. O B é 4, eu venho aqui e substituo. Então fica menos o B, menos 4, mais ou menos o delta. Eu vou escolher, para facilitar por comodidade, eu vou escolher o 4 vezes 4 mais C, que é uma forma de escrever o 16 mais 4C. Então ficaria a raiz de 4 vezes 4 mais C. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Percebam que o A é menos 1. E quando eu multiplico 2 por menos 1, eu encontrarei menos 2. Tranquilo. Agora, dando continuidade aí, ó, nós vamos colocar em prática uma das propriedades de radiciação. Uma delas, tá? Depois a gente vai colocar outra em prática. Qual que é essa propriedade? Essa aqui, ó. Imagine A e B números reais, tá? Se eu tenho aqui raiz quadrada de A vezes B dentro do mesmo radical, nesse caso o índice 2, eu posso escrever isso aqui de uma forma diferente, tá? Eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada do B. Para que eu possa facilitar talvez aí uma resolução, eu posso separar esses elementos, ou por comodidade, eu posso juntar eles se for o caso, se for necessário. Então olha só quem é o A aqui, ó. 4 vezes o 4 mais 2. O A é o 4. Isso aqui eu posso escrever assim, ó, x é igual a menos 4, vou repetir aqui, mais ou menos, olha só, que eles estão no mesmo radical de índice 2. Então eu posso dizer que isso aqui é o raiz quadrada do 4 vezes o raiz quadrada do 4 mais 2, tá? Tudo isso dividido por menos 2. E aí nós estamos nos encaminhando para finalizar essa parte de encontrar o B. X vai ser igual a menos 4, mais ou menos. Qual que é a raiz quadrada do 4? 2. 2 vezes a raiz quadrada do 4 mais C. Não é mais 2, é mais C. Então fica 2 vezes a raiz quadrada do 4 mais C. Tudo isso dividido por menos 2. E aqui eu posso separar. Como esses dois termos aqui, ó, o menos 4 e esse 2 raiz de 4 sobre mais C, estão sobre o mesmo denominador, eu posso separá-los para facilitar aqui o entendimento e encontrar um valor, ou os possíveis valores de X. Ó. Eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que menos 4 sobre menos 2, mais ou menos 2 vezes 4C, 4 mais C sobre menos 2. Eu separei, né, esses elementos aqui, como eles têm o mesmo denominador, eu posso fazer isso. Logo, o valor de X vai ser 4 negativo dividido por 4 negativo, vai dar 2 positivo, né? Mais ou menos, esse 2 dividido por esse 2, evidentemente vai dar 1, então ficaria aqui 1 vezes raiz de 4 mais C. E aí, galera, como eu falei para vocês, aqui nós teríamos um x1, que é o 2, mais a raiz quadrada de 4 mais C, e um x2, que seria o 2 menos a raiz quadrada do 4 mais C. Aí eu vou fazer o esboço rapidamente aqui, ó. O A tá aqui, certo? O A é 2. Ou seja, essa distância aqui, ó, até o A mede 2, alguma coisa, 2 unidades lineares, tudo bem? O B está exatamente aqui. Portanto, eu posso dizer que o B será esse 2 somado a uma outra coisa aqui, ó. É o 2 vermelho aqui somado a uma coisa amarela. Então eu vou ter esse comprimento B aqui, tudo bem? Logo, não pode ser 2 menos alguma coisa, tem que ser 2 mais alguma coisa. Portanto, o valor de B, esse ponto B aqui, ó, essa distância, na real, ela é exatamente 2 mais alguma coisa. Essa alguma coisa é a raiz de 4 mais C. Logo, olha só que interessante, daqui para cá, eu já tenho 2. Né? E, automaticamente, esse segmento azul, que é o que eu quero encontrar, que é a base do triângulo, seria esse 2 mais raiz de 4 mais C, menos esse pedaço 2. O que sobraria? Sobraria a raiz de 4 mais C. Então, o segmento da base é a raiz de 4 mais C. Pronto, acabei de encontrar aqui o primeiro segmento que vai favorecer a resolução desse problema. Esse segmento nada mais é do que o raiz 4 mais C. Feito isso, nós vamos agora para a segunda parte.
Lembra-se que para calcular a área eu preciso da base e também da altura. A base eu encontrei. É a raiz, vou colocar aqui, ó. Essa distância que é a base é a raiz quadrada de 4 somado a C. Quando eu venho aqui para a altura desse triângulo, né, a altura H, se vocês perceberem, ó, aqui eu tenho vértice. A altura H será exatamente igual ao y do vértice. Portanto, se eu determinar o y do vértice dessa função, eu vou automaticamente determinar a altura H. E aí eu substituo na fórmula aqui da área da base, vezes a altura dividido por 2, e aí eu encontro de cara o segundo segmento que eu estou buscando para resolver essa questão e encontrar o valor de C. Então vamos lá. Y do vértice, assim como o x do vértice, ele tem uma fórmula, né? Seria o menos delta sobre 4 vezes A. Vou fazer rapidinho aqui para o vídeo não ficar tão comprido. Y do vértice será igual a menos delta. O delta nós já vimos que é 16 mais 4C. Só que é menos 16 mais 4C, tudo isso dividido por menos 4, porque 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. E aí eu posso aqui aplicar uma distributiva, se eu quiser, menos 16, né, menos 4C sobre menos 4. Posso separar, como eles estão no mesmo denominador, posso separar aqui, ó, menos 16 sobre menos 4, menos 4C sobre menos 4. Faço essa simplificação aqui, ficando 16 negativo dividido por menos 4, vai dar 4 positivo, e 4 negativo dividido por 4 negativo dá 1 positivo vezes C, vai dar 1 vezes C positivo. Evidentemente que isso aqui é a mesma coisa que 4 mais C. Portanto, galera, nós encontramos a segunda parte, o segundo segmento que nos faltava, que nos restava aí para a gente substituir na forma da função da resolução de área de um triângulo. Então vamos substituir agora aqui, deixa eu apagar, uma vez que nós já fizemos aqui essa busca, vamos substituir para resolver essa questão. Então ele diz o seguinte, ó, que a área do triângulo vai ser igual à base, qual que é a base? Raiz do 4 mais C, multiplicado pela altura, que é 4 mais C, tudo isso dividido por 2 é o cálculo de área. Só que a área do triângulo, lá no enunciado, ele diz que é 32, então eu venho aqui e substituo 32. Agora eu vou brincar com essa segunda parte aqui. Posso passar esse 2 multiplicando, né? Para facilitar aqui, então fica 64 igual a raiz quadrada do 4 mais C vezes 4 mais C. Aí você deve estar pensando, qual é a raiz quadrada do 4 mais C? Posso calcular a raiz quadrada do 4 e depois dizer que a raiz quadrada do C é a própria raiz quadrada do C? Não, porque é uma soma. Uma soma eu não posso fazer isso, só se fosse uma multiplicação. Se eu não posso fazer isso, eu tenho que encontrar uma nova ou outra possibilidade. E a possibilidade que eu encontrei, lembra que eu tinha falado lá no início, ó, nós utilizaremos propriedade de radiciação, nós utilizaremos agora essa propriedade. Outra propriedade, nós já utilizamos uma, vamos utilizar essa outra aqui. Não é tão comum, mas ela aparece bastante nessas questões de vestibular. Vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, se eu tenho aqui A elevado a B numa raiz C, tudo bem? Eu posso reescrever isso aqui em forma de expoente. O A, que é o radical aqui, o radicando aqui, ele vira a base do expoente. Esse B aqui, ó, ele passa a ser, neste caso, o numerador da base fracionária, do expoente fracionário, e o C, que é o índice aqui do radical, passa a ser o denominador. É como se eu estivesse aqui transformando uma raiz em um expoente. Trazendo isso aqui para número, eu posso dizer o seguinte, qual que seria a raiz quadrada do 4? É óbvio que é 2, né? Mas como que eu posso escrever isso aqui de uma forma diferente? Eu posso dizer que isso aqui é 4, aqui subtende isso aqui é 1, e aqui subtende isso aqui é 2. Esse elemento vai para o numerador e esse elemento aqui vai para o denominador. E 4 elevado a meio é exatamente igual a 2. Portanto, eu posso reescrever um radical em forma de potência. Bom, por que eu disse isso? Porque nós vamos utilizar esse conhecimento para resolver essa questão aqui. Ó. Então fica 64 igual. Qual que seria a raiz quadrada de 4 mais C? 4 mais C está elevado a 1, evidentemente, e aqui o índice é 2. Então isso aqui implica em dizer que é 4 mais C elevado a 1 sobre 2, vezes o próprio 4 mais C. Olha que interessante, as bases são iguais. Se as bases são iguais, uma das propriedades básicas da potenciação é dizer, se eu tenho bases iguais se multiplicando, eu conservo a base e somo os expoentes. Então eu tenho meio somando a 1. Quando eu fizer essa soma aqui, ó, você vai chegar em 3 meios. Pode fazer direto, 2 vezes 1 somado a 1, que vai dar 3, e manter o denominador, que é 2, ou pode tirar um MMC aqui, se você achar ou julgar necessário. Eu prefiro fazer direto. Então aqui nada mais é do que 4 mais C elevado a 3 meios. Tudo isso igual a 64. Percebam que nós chegamos aqui numa potenciação, onde o numerador é 3 e o denominador é 2, eu posso fazer o caminho inverso. Como eu trouxe de uma raiz para a potência, eu posso levar dessa potência para um radical. Portanto, eu posso assim dizer que isso aqui nada mais é do que 4 mais C igual o 64, que já está lá. Esse 3, que é o numerador, ele passa a ser o índice do radical, que é o 3 aqui, né? A raiz cúbica. E esse 2, ele passa a ser aqui um expoente do 64. Tudo bem? Tá aqui tranquilo? Sem novidade. Então aqui nós vamos aplicar agora para finalizar uma operação básica, né? O que seria 64 ao quadrado ou qual é a raiz cúbica de 64? Eu vou fazer direto, tá? Se eu fosse fazer essa prova, eu faria assim, ó. Como 64 ao quadrado é 64 vezes 64, então eu faria a raiz cúbica de 64 vezes a raiz cúbica de 64. Tudo bem? Dá para separar quando eles estão no mesmo índice aqui do radical. Tudo isso é igual a 4 mais C. E aí ficou fácil, porque raiz cúbica de 64 é 4, né? 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. 4, e aqui também vai ser 4, igual a 4 mais C. Não esqueça que o intuito final é encontrar o valor de C. Essa questão ela queria que eu encontrasse o valor do coeficiente C. Logo, isso aqui será 4 vezes 4, 16. Esse 4 aqui está somando, passa subtraindo, igual a C. Logo, o valor de C é igual a 12, e essa seria a resposta para essa questão, letra B, da prova da FUVEST.